Oi, partículas, em mais uma oportunidade aqui. Hoje eu queria falar sobre a relação de mãe e filho, né? Mãe e filhos, como queira. Tanto filho quanto filha, né? A relação entre mãe e filhos. Eu sempre, quem tá aqui me acompanhando sabe que eu sempre comentei e sabe um pouco, né? Eu sempre tive uma relação muito conturbada com a minha mãe, né? De brigas, de discussões, de um monte de coisa. E eu quero deixar aqui uma situação que sempre passou, sempre aconteceu e só depois eu fui entender, né? Que é só um exemplo, porque se eu for contar aqui, vai dar, sei lá, horas de vídeo, né? Então eu vou ser breve, que eu quero só que você entenda. Ah, eu passei por muitas cirurgias e na perna, né? Eu tenho um problema motor, tô numa experiência motor e toda vez que eu operava eu tinha que aprender a andar novamente. E aí, minha mãe sempre do lado, sempre ali, forte ali comigo. E quando eu comecei a caminhar com ela, quando a gente tinha que atravessar uma rua, um farol, ela vinha e me pegava pela frente, assim, da camiseta e me puxava bruscamente, assim, segurava brusco e me puxava. E aquilo me deixava desconfortável, me machucava aquilo, da forma que ela me pegava, como se ela fosse pegar uma coisa, sabe quando você pega uma sacola e joga, uma bolsa e joga na mesa, algo do tipo. Eu me incomodava o jeito que ela me pegava, assim, na frente de todo mundo, na rua, e me pegava de qualquer jeito, assim, um jeito meio espalhafatoso e puxava, sabe? Aí a gente ficava discutindo, falando, você tá pegando o quê? Você tá puxando por quê assim? E aí foi passando o tempo e ela sempre fazia isso e sempre me irritava essa situação. Me incomodava, as pessoas ficavam me olhando, né? Mas por quê? Sabe o que tá acontecendo, né? E só depois, né, quando eu pude ter os dois últimos anos com a minha mãe, que houve toda a história que houve, que a gente se acertou, que eu tive a chance de resgatar tudo que eu tinha que resgatar com ela, eu fui entender, né, que ela não fazia aquilo, ela fazia aquilo para proteção, para minha proteção, né? Ela tinha medo de eu cair e ficar toda, né, me machucar. Ela tinha medo de eu me ferir, de eu, de repente, a gente tá atravessando o farol e eu cair, né? Então era um zelo, era um cuidado. Só depois de anos que eu fui entender isso, né? Porque era o jeito dela, era o único jeito que ela tinha para me proteger. E eu aproveito no meio desse vídeo e deixo só um exemplo aqui, tá? Que eu deixo aí para vocês. Quando vocês forem ajudar alguém que tenha seja portador ou cego, surdo, que pede ajuda, a pessoa pede ajuda, você não vai pegar e agarrar a pessoa e sair puxando a pessoa. Nunca faça isso, tá? Que nem você pega o cego e vai puxando ele. Você vai chegar e vai falar assim: você vai ajudar? Então tá. Então como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Onde eu pego? A pessoa vai falar pra você onde ela se sente mais confortável. No meu caso, eu não preciso de apoio, entendeu? Então assim, quando você for abordar alguém na rua, nunca pegue de qualquer jeito, nunca puxe, nunca tem o cego, não tá vendo mesmo, mas ele é um ser humano, ele precisa de respeito. Então, chegue na pessoa, só vocês assim, fala baixinho, onde eu pego você? Como que eu posso te ajudar? Você vai abordar a pessoa assim. Esse é o modo correto de ajudar, né? E o seu ato em si de ajuda, que você sabe que você está ajudando, você vai receber em troca, né? E você que tá nessa experiência portadora, auditivo, né? Cego, você vai receber muitos nãos na rua, mas sempre vai ter um sim pra você, tá bom? Eu falo de experiência própria. Nem sempre todo mundo vai te ajudar, mas você tem paciência que vai sempre existir um sim pra você, tá? E voltando lá, eu quero deixar nesse vídeo bem breve, bem rápido, o mais assim, que pra mim é principal. Você tem que entender que a tua mãe, antes de ser tua mãe, ela é um ser humano. Então, antes de ser sua mãe, ela tem a vivência dela, tem os traumas dela.
Ela viveu, ela foi filha, né? Ela viveu, ela teve os seus traumas, a sua vivência. E ela foi criada de uma maneira. A sua mãe, ela foi criança, ela foi adolescente, pré-adolescente. Você sabe como a sua mãe foi criada? Você sabe o histórico da sua mãe para que você possa entender o seu? Às vezes a gente cobra situações, né, sem entender lá atrás. E aí eu fui entender isso, fui compreender isso. E, assim, dando o meu exemplo, eu era agredido, assim, me machucava aquela situação, mas eu nunca falei assim, né? A gente sempre discutia, não tinha conversa, a gente discutia. E ela fazia esse comportamento até na minha fase já adulta até. Ela me puxava, ela me puxava. No desespero, assim, de a gente atravessar logo a rua, o farol e tal. Né? Porque, assim, eu comprei um motor, gente. Motor. E, assim, até hoje eu levo uns tombaços. Mas eu caía muito. Eu caía muito na rua, porque é equilíbrio, entendeu? Então tinha o costume de cair muito na rua, muito. Me arrebentava mesmo. Sempre tava com band-aid nos dedos. Até hoje, se duvidar, ainda leva uns tapazos. Por exemplo, ninguém sabe, eu vou dividir aqui. A gente, como experiência portador, tal, seja qual for, a gente cria o corpo cria um jeito, uma maneira, uma defesa e tal. Por exemplo, eu tenho o meu lado certo de andar, tá? Eu tenho resultados, né? Então, numa experiência, tenho resultados de uma paralisia cerebral que me deu, tá? Só de adulto, depois eu fui descobrir isso, tá? Fazendo exames e tudo mais. E aí, pegou todo o meu lado esquerdo. Então, deixou o meu lado esquerdo fraquinho. Que é forte, né? Tô dizendo assim. E aí, eu tenho a minha maneira de andar. Então, se a pessoa estiver andando comigo, se ela estiver do lado oposto do que eu tô andando, aquilo vai me atrapalhar. Aí eu falo pra ela assim, pra pessoa, seja quem for, fica desse lado aqui, porque, pô, é meu lado de andar. E eu comentei com o médico que tava me examinando, o ortopedista, e ele falou: que você criou a sua maneira, só você criou a sua maneira de andar, onde você fica mais confortável. Como você fica mais confortável? Onde você tem mais segurança. Agora, as pessoas que estão na rua, elas não estão sabendo disso, né? Só quem tá comigo, quem tá andando comigo. E se tá me atrapalhando, cabe a mim esperar, andar um pouco mais devagar e deixar aquela pessoa que tá do meu lado passar. Eu tenho uma frase que guardo comigo que devagar se vai longe, né? Então, ainda mais no meu caso, que é motor, eu tenho que andar, tipo, devagarzinho, né? Eu vou devagarzinho, se não tiver paciência de andar comigo, nem vai. Não que me acelera, não. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis deixar nesse vídeo, né? Às vezes a sua mãe tem um comportamento com você que você, pô, que foda, hein? Magoou mesmo, profundamente. Seja a idade que você tiver. De repente você acha que ela tem um comportamento que, pô, por que ela tá me tratando desse jeito? Mas saiba, ela tem um histórico lá atrás. Ela foi criança também, adolescente, pré-adolescente, e teve as suas problemáticas, teve as suas vivências e seus traumas. Entenda o que se passou com ela, porque você vai entender o que está acontecendo com vocês. E principalmente, quando você entender esse processo, você vai entender, vai superar, vai transcender e vai amar. Porque hoje eu tive a chance, mas muitas pessoas não têm, de resgatar o que tem que ser resgatado. De ter a chance de resgatar. Eu passei 2 anos com a minha mãe, grudados. Então nesses 2 anos, a gente teve a vivência da vida toda que a gente não teve. Entende? Respeito, amor, amizade, carinho, companhia, compreensão, risadas. Mas muita gente não tem. Então, assim, antes de ter uma reação de defesa, porque aí surge aquela discussão, aquela coisa desnecessária de uma situação, seja qual for, e você se fica, pô, magoado, por que ela me trata desse jeito? Por que ela age assim comigo? Porque você não sabe como ela foi criada, você não sabe o histórico que cerca você, você não sabe
qual é o histórico que tá lá atrás, antes da sua chegada. Tá bom? Mães e são maravilhosas. São seres divinos. Que só quem tem sabe. E eu tenho orgulho de ter tido a mãe que eu tenho. E eu escolho minha mãe todas as outras vezes. Porque ela é um ser humano fantástico. E eu tenho orgulho da mãe que ela foi. E só hoje eu entendo isso, né? Eita! Então eu deixo essa reflexão aqui pra vocês, tá? Tirem o melhor. Tirem o que for necessário pra vocês nesse vídeo e comece a aplicar. Agora com a sua mãe. Né? E agradeça pela mãe que você tem. Do jeito que ela for. A partir do momento que você aceitar a tua mãe, do jeito que ela for, as coisas vão melhorar. Você não... Porque as pessoas são diferentes, gente. Eu sempre falo aqui, a gente tá em unidade. Somos diferentes. Mas você, antes de chegar aqui, você escolheu a família que você quis estar, a família que você ia passar. Então, entenda todo esse processo. Entenda a relação. Eita, Sombras. Peraí. Entenda todo esse processo e que vocês possam resgatar o que vocês têm que resgatar e viver tudo bem, tranquilamente, dando risada, aproveitando, tá bom? E aproveite a presença da tua mãe perto de você. Esse é o conselho que eu deixo aqui, o toque que eu deixo, a experiência que eu deixo. Porque eu passei anos da minha vida achando que minha mãe não gostava de mim. Que ela me rejeitava. Só que era toda coisa colocada, plantada na minha cabeça, que não eram reais. E tinha todo um histórico dela por trás. Que só depois que eu fui começar a entender, buscar e perguntar e ir atrás, eu fui entender como ela tinha sido criada na infância, na vida. E aí eu fui entendendo, fui juntando as peças. Depois ainda eu perguntei pra ela algumas coisas, a gente conversou. E ela teve paciência de trocar comigo. Né? Então, entenda que a sua mãe é o ser maravilhoso que você tem na sua vida. E aceite, acho que a sacada do vídeo é aceitar ela como ela é. E amar, né? Porque você vai ver como vai ser bom pra sua vida. Um beijo da minha partícula pra tu e até a próxima oportunidade, tá bom? Até mais. Bora que bora, vamos que vamos, tá?